modelagem de processos é a representação gráfica de sequências de atividades, de como as coisas são feitas. A representação gráfica pode ser através de um procedimento, fluxogramas normalmente são utilizados para fazer a modelagem dos processos, essa representação gráfica. Pode utilizar sistemas também para fazer essa representação. Já o mapeamento do processo prevê a organização, prevê o preparo, a análise dos processos de tal forma que se busque as melhores práticas ou a melhor forma de desenvolver e realizar aquelas atividades ou aqueles processos. É nesse momento que você envolve as pessoas para fazer essa atividade, mais pessoas estão trabalhando, buscando a melhor forma, definindo a melhor forma de realizar aquela atividade. E é nesse momento em que recursos são definidos, quais são os requisitos, quais são os recursos, quais são as planilhas, quais são os sistemas, os procedimentos necessários para executar aquela atividade. Então, você tem o processo de mapeamento e você tem a modelagem, que é a representação daquele processo. Todo processo, quando ele é estabelecido, são criados, além das entradas e saídas de cada processo, são definidos quais são os indicadores que vão medir a performance daquele processo. Então, são a partir dos indicadores de desempenho que são avaliados, acompanhados e medidos esses processos. E são a partir do momento que eu estabeleço uma meta ou estabeleço parâmetros de medição, eu consigo verificar se aquele processo está desempenhando bem, se está atendendo aos requisitos que foi estabelecido pela empresa para aquele processo, se os índices estão a contento, e surgem aí as oportunidades de melhoria. Eu uso uma frase que eu só consigo medir o que está controlado e eu só consigo melhorar aquilo que eu consigo medir. São várias vantagens. Posso citar algumas como sendo a padronização, quando você consegue definir os seus processos, você consegue padronizar as atividades. São pessoas que vão desempenhar a mesma atividade de uma mesma forma. Essa é uma vantagem. Você já sabe quais são os recursos, os requisitos, tudo aquilo que é necessário para desempenhar com qualidade e eficiência aquele processo. Uma outra vantagem é exatamente você estabelecer indicadores. A partir dos processos você controla e você consegue avaliar a qualidade, consegue avaliar prazo, consegue avaliar custos do processo ou até da empresa inteira quando a empresa está organizada por processos. E uma terceira vantagem que eu posso mencionar seria você consegue definir quais são os requisitos para operacionalizar aquele processo, ou seja, você define pessoas, quais são as competências, conhecimentos e habilidades necessárias para operar aquele processo. E a diferença entre aquilo que precisa para operar aquele processo e o que aquela pessoa está executando é o que nós chamamos de diferença de gap de competência. Ou seja, a partir do mapeamento do processo eu consigo ter oportunidades até de treinar e desenvolver as pessoas para executar aqueles processos. Sim, podem. Aliás, deveriam. Toda pequena e média empresa, ela começa em que os líderes, o dono da empresa, ele consegue controlar tudo, consegue controlar o prazo, consegue controlar a qualidade, consegue controlar as atividades das pessoas, mas à medida que a empresa vai crescendo, acrescentam-se novas atividades, pessoas são inseridas na empresa, pessoas diferentes, aí começam a surgir já as dificuldades de controle de prazo, controle de informações, padrão de processo, padrão de trabalho, falta de padrão, e surge até problemas de você conseguir controlar a qualidade. Então, a grande oportunidade para as empresas que querem crescer de uma forma estruturada é realmente estruturar a empresa em processo, para que ela tenha um padrão, ela tenha controle, ela consiga crescer de uma forma eficiente.